A excomunhão de um crente da Assembleia envolve duas formas de disciplina. Por causa da natureza dos pecados listados em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, o indivíduo deve ser afastado para purificar o templo de Deus, ou seja, a Assembleia. Os pecados listados neste versículo são, que Paulo menciona, ele fala de devasso ou avarento, idólatra, maldizente, beberrão. Ele fala também roubador. Pecados que não podem coexistir com a presença de Deus. Visto que 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14, mostra que a disciplina social expressada na frase que temos lá nesse versículo, como tal não coma, como também é mencionado em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, é uma forma de disciplina em si. Duas formas de disciplina são impostas quando o indivíduo é excomungado, ou seja, ele é retirado da comunhão da igreja local. A disciplina social pode ser imposta por si mesma, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14, mas a excomunhão não. A instrução de Paulo sobre a excomunhão une a disciplina social com o afastamento de uma pessoa da comunhão da igreja local. Como em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14, um problema potencial em Corintos era que o pecado na Assembleia poderia afetar adversamente o comportamento de outros. Paulo diz um pouco de fermento leveda toda a massa, versículo 6. Por essa razão, os crentes não deveriam ter companhia com o ofensor para proteger a Assembleia. Ambas as formas de disciplina são também para promover a recuperação da pessoa, daquele que pecou. A passagem em 2 Tessalonicenses capítulo 13 indica que a disciplina social é para deixá-lo envergonhado, note o versículo 14, para que ele veja o erro do seu comportamento. Entretanto, há um contraste entre eles. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele deve ser admoestado como um irmão, versículo 15. Mas em 1 Coríntios 5, apenas declara que ele é chamado de irmão. Ele está no mesmo terreno que um homem pagão e um publicano, como o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 18, versículo 17. Isto fica mais claro quando Paulo instrui a Assembleia de Corinto a colocar fora da comunhão da igreja aquele que pecou, dizendo-lhes, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13. É interessante que esta pessoa que estava na comunhão da igreja, quando Paulo diz que é para ele ser retirado, ele estava na comunhão da igreja, foi batizado, confessou a salvação, mas ele cometeu um pecado de imoralidade. Paulo não diz para tirar dentre eles aquele irmão querido, aquele irmão fraco, aquele irmão que não tem conhecimento, aquele irmão que pecou, mas ele diz, tirai dentre vós a esse iníquo. Por quê? Porque não é normal um crente cometer tal pecado. Abre a porta para outros crentes, os anciãos, a Assembleia, duvidar da salvação daquele crente. Eles estão errados? Não estão. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que ele era um iníquo, não um irmão desviado, um querido irmão, um irmão fraco, mas um iníquo. Até que ele prove o contrário, agora fora da comunhão da igreja local. Então, neste vídeo, eu disse que tem duas formas da disciplina quando um crente peca. Tem aquele afastamento social dos outros crentes, que é o que temos em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14. A comunhão social é tirado fora da comunhão desse irmão. Os outros irmãos não vão correndo para ele, para apoiá-lo, para convidar ele para um almoço em sua casa, para estar visitando, para
ter uma comunhão social. É melhor deixar que os anciãos da igreja local o visite, falem com ele, o encorajem, o convide para conversar com ele, até que esta pessoa, este irmão que foi tirado, demonstre arrependimento, aonde primeiramente vai retornar aquela comunhão social, primeiramente, e depois aquela comunhão à igreja local, quando a igreja local o vai receber de volta. Esse irmão, ou esta pessoa que foi tirada em 1 Coríntios capítulo 5, ela foi recebida novamente. Paulo os instrui a igreja em Corinto a recebê-lo de volta em 2 Coríntios. Pode ler isto em 2 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, onde esta pessoa, que era um irmão, foi recebido novamente. Os coríntios estavam tardios. Paulo os criticou em 1 Coríntios que eles estavam lentos, tardios, ignorantes quanto ao assunto do pecado e retirar aquela pessoa. Em 2 Coríntios eles estavam tardios para recebê-lo, ele, de volta. Portanto, é necessário conhecimento bíblico, não somente isto, mas espiritualidade da parte dos irmãos que governam a igreja, e não só eles, mas de toda a assembleia, para não estar defendendo o ofensor contra os irmãos espirituais, contra os irmãos que dirigem a assembleia, tomam decisões, pois eles são responsáveis para aplicar a verdade na assembleia local. Um grande rei da antiguidade, muito rico, ele disse uma certa vez: a verdadeira felicidade, aonde se encontra? Quem tem a verdadeira felicidade? Ele disse: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo, capítulo 32, versículo 1. Essas são as palavras do rei Davi. Uma das verdades centrais do cristianismo é o perdão dos pecados. Sem ela, permaneceríamos em um mundo de desespero, sem esperança, apenas para perecer para sempre. A maior bênção da vida é saber que você está certo com Deus, que seus pecados estão perdoados. Esta bênção pode ser sua. Você acredita nisto? Em um voo, o voo dos 243 da Airlines sofreu uma descompressão explosiva a 19 mil pés sobre as ilhas havaianas, e mais da metade do teto da aeronave desapareceu. Depois que o Boeing retornou com segurança ao solo no aeroporto internacional de Maui, um repórter perguntou a um passageiro qual foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça dele, que passou pela sua cabeça. Ele respondeu: eu me perguntava se Deus me perdoaria de todos os meus pecados. Perguntas sobre o perdão de Deus são respondidas por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreveu o Salmo, capítulo 32, versículo 1. Uma transgressão é a quebra internacional de um comando conhecido, melhor dizendo, intencional. Tudo o que fica aquém do padrão perfeito de Deus é o pecado. Isso inclui toda vez que eu voluntariamente quebrei a lei de Deus, toda ação cometida sem amor a Deus, ações omitidas que eu deveria ter feito e os pecados da mente e do coração. Davi escreveu no Salmo 51, impressionado por seu registro pessoal dos seus pecados diante de Deus: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não há nada mais ofensivo a Deus do que o vasto registro de nossos pecados pessoais contra Ele. Quando Deus perdoa, Ele perdoa cada pecado. Em nosso mundo, muitos reconhecem que há algo errado. A história prova isto. Deus diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Tenha certeza,
você que me ouve, você pecou contra o Deus do céu. No Salmo 51, Davi escreveu: meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei. O pecado é contra Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos desqualifica de entrar no céu. Mas damos a Deus que o perdão de Deus afasta o registro do meu pecado e o destino da minha alma. Muda o destino da minha alma. Antes era para o inferno, mas quando Deus nos perdoa, o nosso destino é para o céu. Esta é uma questão de pecado pessoal diante de um Deus santo. Quando Deus perdoa, Ele perdoa o pecador de todos os seus pecados. É o que diz Hebreus capítulo 10. Ele diz: jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Deus não pode ignorar o pecado em seu universo. Deus pode perdoar, porque Deus pode cobrir todos os nossos pecados contra Ele. É o prazer de Deus oferecer perdão a você. Davi conhecia bem o dia da expiação na história de Israel. Era o dia de cada ano em que o sumo sacerdote de Israel tirava sangue de um animal que havia sido sacrificado no pátio do tabernáculo e o levava para o lugar santíssimo. Foi aqui que o sumo sacerdote espargiu o sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança. O propiciatório era a tampa ou a cobertura da arca. O sangue era espargido ali sobre a presença do santo Deus que habitava entre as asas dos querubins que sobrevoavam o propiciatório. O sangue cobria a lei que o israelita conhecia, mas não obedecia, protegendo o pecador por mais um ano do julgamento de Deus. A lei estava dentro daquela arca. O sangue dos sacrifícios do dia da expiação prefigurava o sangue do sacrifício do Filho único, unigênito de Deus, séculos depois. Seu precioso sangue pode cobrir o registro de nossos pecados pessoais e nos proteger para sempre da ira de Deus. Seu sacrifício nunca teria que ser repetido. Na cruz, Deus lidou com os pecados passados, presentes e futuros, de uma vez por todas. Então Deus pode perdoar, porque Ele olha para o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Por causa do sangue do sacrifício de Cristo, nossos pecados podem ser cobertos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pecados cobertos significa que eles são totalmente, completamente e generosamente perdoados. Sem perdão, você perderá sua alma e Deus julgará seus pecados. Seus pecados já estão cobertos, você que me ouve? Seus pecados estão cobertos. Você é a pessoa abençoada do Salmo 32, versículo 1, e a vida eterna é sua para desfrutar? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do versículo 16 a 21, e estas são as palavras do Senhor Jesus. Termino este vídeo perguntando: você será esta pessoa bem-aventurada, feliz, muito feliz, neste mundo?
as coisas desta vida, que são honestas, são permissíveis, foram dadas por Deus, nos trazem muita felicidade. Mas são passageiras, terminam. Não existe maior felicidade do que estar em paz com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: sendo justificados ou tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Você já tem esta paz? Se adquire pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?